Olá, meninas! Vamos para o nosso resumo do nosso encontro de terça-feira? Seguinte, na terça-feira nós dividimos em dois blocos. No primeiro bloco nós falamos sobre o panorama bíblico. Então eu falei sobre a Bíblia, falei sobre clareza, escrituras, falei suficiência da Bíblia, falei sobre a autoridade da Bíblia, falei sobre necessidade, falei sobre um pouquinho sobre a Bíblia hebraica, falei bastante coisa lá sobre a Bíblia. E eu fiz uma pergunta durante a aula e falei que se alguém respondesse, essa pessoa ia desbloquear o mapa mental e eu entregaria para a turma toda. A Thalita respondeu e ela desbloqueou para vocês, para todos vocês, o mapa mental da aula. Então eu vou mandar o mapa mental de panorama bíblico aqui embaixo, tá? E por causa disso, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque já é um resumo, um super resumo para vocês de panorama bíblico. É lógico que na aula a gente ficou quase até meia-noite, então a gente foi explicando detalhe por detalhe e trazendo outras curiosidades, mas esse aí já está mais do que um resumo, então com certeza ele vai ser suficiente para você compreender o que a gente falou lá, tá bom? Outra coisa, e no bloco 2 nós falamos sobre o sistema de crenças, gente, e assim, isso é muito importante, sabe? Isso é muito impactante, isso é muito importante para a gente compreender como uma crença, ela impacta no que a gente acredita que pode, no que a gente acredita que a gente consegue e na nossa vida como um todo, desde a nossa vida espiritual, desde a nossa fé. Dei uma pausa aqui. E seguimos. Teve uma ligação aqui, eu tô tentando fazer esse vídeo direto para não precisar editar eles e entregar mais rapidinho para vocês. Então, a gente, desde pequenininho, a gente tem crenças, né? A gente está num ambiente, a gente se relaciona com o ambiente. Eu tô falando de experiências, de pessoas que você se relaciona desde quando você nasce. E tudo que acontece ali no teu ambiente, né, desde que você é pequeno, vai impactar diretamente no seu comportamento. Eu dei um exemplo de uma pianista na aula e eu falei, imagina você é pianista e aí naquele ambiente você é estimulado, todo mundo fala que você toca muito bem, seus pais estão sempre te elogiando e aí o seu comportamento era apenas tocar piano, mas todo mundo falou, uau, como você é incrível, você toca muito, aí a tua mãe vai lá e te dá um piano novo e você começa a ser estimulado. Porque qual o seu comportamento? Provavelmente você vai cada vez tocar mais, pesquisar novas músicas e estar sempre melhorando aquilo, melhorando a tua capacidade, né? Você vai ficar cada vez mais capaz, mais habilidosa em tocar piano. E aí você gera uma crença. Todo mundo falando que você é incrível, que você é boa, caramba, eu sou excelente pianista. Caramba, eu realmente sou boa nisso. E aí vem a tua identidade relacionada a isso. Eu sou muito boa pianista. Formou aí uma crença baseada na sua identidade, isso te deu confiança, então isso aí já foi lá para tua identidade. Então, isso acontece com tudo. Eu dei um exemplo positivo, mas pode ser um exemplo negativo também. Pode você falar que quer tocar piano e tua mãe falar pra você, Deus me livre. Você toda feliz tocando piano e sua mãe falando assim, minha filha, esquece que todo pianista morre de fome. Todo pianista não ganha dinheiro, você vai crescer, vai viver, vai ser fracassada, não vai ter dinheiro, esquece, pensa em outra coisa, vai ser igual seu irmão que é engenheiro, vai ser igual sua tia que é advogada, mas piano esquece. E dependendo daquilo, né, como aquilo bateu em você, se foi de uma forma, tanto de ela repetir, né, das pessoas estarem à sua volta repetindo que não dá dinheiro, que não dá certo, que isso não dá certo, que isso é loucura, que você é louca. Se você cresceu ouvindo isso, ou então se você teve um impacto, né, profundo com isso, você um belo dia estava lá numa reunião de família e você pegou o seu pianinho e você com 4 aninhos você foi tocar o que você sabia de pianinho. E aí o pessoal começou a rir de você e falar assim, ai meu Deus, agora já pensou se essa menina quiser ser pianista? Coitada, vai morrer de fome. E o pessoal ri e você fica se sentindo super constrangida. Você viu um impacto direto. E aquilo ali pode acontecer de te bloquear e te dar ali uma crença limitante. Realmente, pianista não ganha dinheiro, então não vou tocar piano, não sou boa pianista. Um monte de coisas, um monte de crenças podem ser instaladas aí.
E isso, eu tô te dando um exemplo, mas isso pode ser relacionado a você acreditar que pode, você acreditar que pode crescer financeiramente, você acreditar que pode ter relacionamento com Deus, você acreditar em Deus, você ter um bom relacionamento amoroso, você educar seus filhos, você se tratar bem, enfim. Isso está relacionado a tudo. O que você acredita que pode, você pode. O que você não acredita que pode, você não pode. Porque você não acredita. Como é que você vai conseguir algo que você não acredita que pode? Né? A não ser quando você compreende e você consegue ter uma crença com Deus. E aí o Senhor, Ele trabalha isso em você e o Senhor, você consegue mudar o seu sistema de crenças e ter o sistema que o Senhor nos ensina. Trocar as suas verdades mais absolutas, mais internas, pelas verdades de Deus. Se você consegue fazer isso, você mudou o seu sistema de crenças pelo que está na palavra. Aí sim, que é esse o foco, né? Por isso que é renovar a nossa mente, por isso que nós renovamos a mente todos os dias. Por quê? Porque uma crença é instalada por repetição, uma crença ela é instalada por impacto. Então, ou uma ou outra, você precisa renovar a sua mente. Deus fala, né? Renovar, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas renovai-vos conforme a transformação da sua mente. Por quê? Porque Deus sabe que a gente vai, né, baseando as nossas crenças em sabe lá o que, em sabe lá quem, e que a gente acaba virando, né, ao contrário do que Ele diz, ao contrário do que Ele fala sobre a gente. Muitas vezes a gente não acredita em algo que o Senhor acredita. Muitas vezes a gente não acredita num plano que Deus tem para nós, mas o Senhor tem o plano para nós. Ele tem o plano, Ele tem a direção, mas por a gente não acreditar, a gente não faz o que a gente tem que fazer. Porque a gente está ocupado se segurando nas nossas próprias crenças, ao invés de crer nas crenças de Deus, ao invés de crer na palavra de Deus. A gente está crendo no que a gente acha, no que a gente viveu, né? No que a gente... para você ter ideia, o inconsciente, o nosso inconsciente, ou seja, você ali quando é pequenininho, até os seus 5, 6 anos de idade, toda a gravação inconsciente é feita praticamente sem análise ou sem questionamento. Então a pessoa falou que você é burra, você é burra. A pessoa falou que você é inteligente, você é inteligente. A pessoa falou que você não é capaz de fazer, você não é capaz de fazer. Então você não questiona quando você é pequeno, você crê naquilo. E aquilo pode gerar uma crença ou não. E para você ter ideia da capacidade do nosso subconsciente, o Dr. Bruce Lipton, que traz no livro dele, né, ele traz um dado muito interessante, que ele traz que a memória inconsciente processa, gente, algo em torno de 20 milhões de bits de informações por segundo. O inconsciente, ou seja, aquilo que você não está tendo acesso, que está lá dentro de você e você nem sabe. Mas o consciente, que é o que você tem consciência, o que você consegue mudar, o que você consegue ver aqui, né, fazendo, ele processa em torno de 40 bits por segundo. Então, olha a diferença. Né? Olha realmente o quanto seu inconsciente ele tem mudança ali, ele tem influência. Então, a gente precisa entender e compreender que o que a gente tem de crença não é necessariamente uma verdade, mas quando nós temos uma crença que é instalada lá no nosso inconsciente, a gente acredita naquilo com todo o coração. Então, por mais que eu fale pra você, olha só, você é boa, olha só, você toca o piano, se você não acreditar que você é boa, você não adianta eu falar nada. Você não vai acreditar que você é boa. Você fala, não, eu não sou boa, eu nunca fui boa, eu já tive experiências assim. Não adianta você falar pra mim, não vai rolar, não vou fazer. Então, você precisa mudar a crença. Você precisa neutralizar a crença. E como você neutraliza a crença? Quando você fala assim pra você mesma. Quando você vira e você fala, não, peraí, não é porque alguém falou que eu não era boa que eu realmente não sou boa. Não é porque alguém riu de mim quando eu toquei que aquilo faz sentido. Não, quem disse que pianista não tem sucesso? Olha quantos pianistas no mundo têm sucesso. Por que comigo é diferente? Ah, tá, é porque eu não acredito em mim. E aí você começa a confrontar aquela crença e ver se faz sentido. Faz sentido isso realmente? Faz sentido eu achar que pianista não ganha dinheiro? Será que todo pianista no mundo é pobre? Você vai ver que não. Você vai ver, não, tem muito pianista que ganha dinheiro. Caramba, eu posso viver disso, eu posso me sustentar com isso, eu posso pagar as minhas contas. Então eu não preciso fazer
uma faculdade que eu não quero, não preciso ter uma profissão que eu não quero. Eu posso me esforçar e dar o melhor de mim e criar estratégias, desenvolver habilidades para que eu consiga viver do que eu amo. E aí você mudou o seu sistema de crenças. Você está começando uma mudança. E aí quando você começa a mudar, você começa a mudar lá em cima nas suas crenças, né, que é uma pirâmide. Então, a gente está falando aqui embaixo de ambiente, depois comportamento, depois capacidade, depois crença, depois identidade, por último legado. Então, você começa a mudar a sua crença, você começa a mudar o seu comportamento, você começa a desenvolver habilidades, você começa a mudar a sua trajetória e isso muda também o que você pensa sobre si, o que você pensa que você pode, o que você pensa que você não pode. E qual é a melhor maneira de você saber o que você pode? É você ler a Bíblia. É a forma mais rápida de você mudar o seu sistema de crenças, porque a Bíblia diz o que o Senhor diz, mas você tem que crer que é verdade. Não adianta você ler a Bíblia por ler, você tem que ler a Bíblia sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus para sua vida. Que a Bíblia, por isso que antes eu falei sobre panorama bíblico, porque eu queria te mostrar o quanto que a Bíblia é real, é verdadeira. A Bíblia é a palavra de Deus para nós, é a revelação de Deus. Uma das formas da revelação de Deus para nós, né? Jesus também foi uma revelação de Deus para nós. Então, a Bíblia não é brincadeira, não é uma coisa que escreveram. Não, a Bíblia foi escrita num período de 1400 anos por mais de 40 autores. Em períodos completamente diferentes, com culturas completamente diferentes. Então, e é a palavra de Deus, porque a Bíblia se complementa, se completa, do início ao fim. Então, é uma verdade. Então, você compreender o que Deus diz sobre você, quando você compreende a sua identidade em Deus, isso vai impactar diretamente na sua fé. Porque se você entende quem você é em Deus, se você entende quem Deus é, você começa a crer. Então, o seu sistema de crenças em tudo começa a ser diferente, começa a mudar. Então, esse foi um resumo do que a gente fez na aula, porque, na verdade, a gente falou um pouquinho da aula, né, sobre um sistema de crenças. A gente vai falar mais sobre crenças no decorrer do reset, né, gente, porque crenças é algo que a gente precisa sempre estar falando, identidade também, então nós vamos falar mais sobre isso. Mas esse é um resumo. Você tem a ferramenta aqui, você tem a ferramenta de crenças, pega, baixa o PDF, faça essa ferramenta, ou você imprime e responde, ou você olha no celular e responde num papel, mas faça, para você entender como está o seu sistema de crenças, tá? Se você crê em você, se você não crê, se você tem se limitado, se você tem sabotado, se você tem se permitido viver as coisas que Deus fala para você. Então faça essa ferramenta, tá bom? E baixe também aqui, eu também vou mandar aqui o mapa mental do panorama bíblico. E não esqueçam, façam um momento reset de vocês todos os dias. Mandem aqui no grupo, vamos falar no grupo, tá bom? E eu vejo vocês na próxima terça-feira. Aliás, eu vejo vocês todos os dias aqui, né? Mandando meu momento reset.